Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Universidade de São Paulo por ter acolhido o meu projeto de pesquisa, também agradecer a premiação, dizer que foi uma grande surpresa, uma grande alegria ter recebido esse prêmio, também enfatizar como é importante esse tipo de reconhecimento para a gente prosseguir com as nossas trajetórias como pesquisadores, né? Então é um grande incentivo para a gente seguir com a pesquisa, seguir com a investigação, né? Também lembrar da importância, né, no processo de desenvolvimento da pesquisa, como foi importante, alguns elementos que foram muito importantes, né, tanto elementos que têm relação direta com o trabalho de investigação, como as maravilhosas bibliotecas da universidade, né, quanto outros que não têm relação direta, mas que também são um amparo fundamental para a gente prosseguir com a nossa carreira de pesquisador, né. Eu digo em relação às creches, né, onde meu filho ficou desde o primeiro ano do doutorado, né, e como isso foi importante para a gente, um amparo importante para a gente seguir com a investigação, com a pesquisa, né. Bom, o embrião da minha pesquisa de doutorado nasceu no mestrado que eu fiz na Universidade de Barcelona, na Espanha, né. Eu trabalhei, já na dissertação de mestrado, eu trabalhei um pouco com esses imaginários híbridos entre a literatura árabe e a literatura brasileira, né. A minha dissertação ela foi premiada pela Sociedade Espanhola de Estudos Árabes, né, ela recebeu um prêmio em 2009, né, isso me motivou a seguir nessa linha de trabalho, né. Em 2010, eu soube que o Michel Sleiman, hoje o meu querido orientador da tese, viria a Madrid fazer uma palestra na Casa Árabe de Madrid justamente sobre esses imaginários literários híbridos, né. Então eu fui até Madrid, peguei um trem, fui até Madrid, me apresentei, a gente combinou de se falar futuramente, né, para um possível projeto de doutorado. No meu retorno ao Brasil, eu me postulei à vaga, né, no doutorado do Departamento de Estudos Judaicos e Árabes, né. A ideia inicial do projeto era fazer um mapeamento desses escritores brasileiros de ascendência árabe que trabalhavam que mobilizavam esses imaginários entre a literatura brasileira e a literatura árabe, né? No meio desse processo de levantamento de autores, eu me deparei com o Jamil Al-Mansur Haddad, né? Também muito em função das conversas e da orientação não oficial que eu tive da Eliane Robert Moraes, né? Também professora da Universidade de São Paulo, né? A partir dessas conversas a gente chegou até o trabalho do Jamil. Ficamos surpresos com a quantidade de poemas, de traduções e de ensaios críticos. Resolvemos que valeria a pena dedicar uma tese para esse autor, né, trabalhar só com esse autor na tese, né. Desde o princípio foi um desafio, porque existem pouquíssimos estudos críticos que abordam a obra e a vida do Jamil, né. Então o primeiro trabalho foi a gente mapear tudo que ele tinha feito, mapear tudo que tinha sido escrito sobre ele, né? E depois, num segundo momento, foi descobrir a melhor forma de amarrar todo esse material, né? Nesse processo de entender qual seria a melhor forma de amarrar esse material todo, a gente construiu, desconstruiu, a gente teve que ir, a gente teve que voltar, a gente teve que ser crítico, isso tá bom, isso tá ruim. Então foi um trabalho de construção e de desconstrução contínuo, né? Que acompanhou a gente até depois da qualificação, né? Mas que, enfim, que nesse processo de construção e desconstrução, o trabalho em equipe, a interlocução com o orientador, a abertura a críticas foi fundamental para a gente escolher o melhor caminho para conduzir esse trabalho, né? Bom, eu fico muito curiosa em saber dos pareceristas, enfim, de quem resolveu delegar o prêmio, os motivos, né, pelo qual, enfim, o trabalho foi considerado interessante e os motivos pelos quais a figura do Jamil, enfim, foi reconhecida como uma figura interessante para se dedicar a uma tese, né? Agora, da minha parte, eu acho que o aporte da tese, o aporte da pesquisa, o aporte do trabalho, é justamente mostrar esse outro viés da nossa historiografia literária, né, que não necessariamente aparece nos livros didáticos de literatura, né? Então, quando a gente olha para a trajetória do Jamil, quando a gente olha para o trabalho dele, tanto para a vida dele cheia de ambivalências, como muitos outros autores, né, e para a obra dele cheia de ambivalências, como muitos outros trabalhos, né, a gente, enfim, conta uma outra história da nossa literatura nacional, né? E, enfim, é isso. Obrigada, muito feliz aqui com a premiação.